Dizia que Bolsonaro é alvo de perseguição e que o Brasil está fazendo algo terrível no tratamento dado ao ex-presidente. Hoje cedo, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou uma nota. Jair Bolsonaro e sua família têm sido fortes parceiros dos Estados Unidos. A perseguição total contra eles, sua família e seus apoiadores é vergonhosa e desrespeita as tradições democráticas do Brasil. Reforçamos a declaração do presidente Trump. Estamos acompanhando de perto a situação. Em seguida, o Itamaraty convocou o encarregado de negócios da Embaixada Americana, Gabriel Escobar, para prestar esclarecimentos. Hoje à tarde, em Washington, Trump disse que o Brasil receberia uma carta com uma nova tarifa, a exemplo de outros países que receberam avisos de sobretaxas na segunda-feira. O presidente americano afirmou: o Brasil não tem sido bom para nós, nada bom. Vamos divulgar um número do Brasil, acho que mais tarde ou amanhã de manhã. Algumas horas depois, publicou nas redes sociais a carta que enviou ao presidente Lula. A carta começou: a maneira como o Brasil tratou o ex-presidente Jair Bolsonaro é uma desgraça internacional. Ele se referiu ao julgamento no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito e afirmou: esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente. Devido, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, como recentemente ilustrado pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais para plataformas de mídias sociais dos Estados Unidos, ameaçando-as com bilhões de dólares em multas e expulsão do mercado brasileiro de mídias sociais. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos e quaisquer produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos, separada de todas as tarifas setoriais. Mercadorias redirecionadas para evitar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Só então o texto entrou na questão comercial. Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da longa e muito injusta relação comercial gerada pelas tarifas e barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil. Nosso relacionamento, infelizmente, tem estado longe de ser recíproco. Trump afirmou que se o Brasil revidar com tarifas, os Estados Unidos vão responder com mais taxas. O presidente pediu uma investigação pelo que chamou de ataques às atividades comerciais digitais de empresas americanas. Para isso, Trump acionou uma lei que existe há 51 anos para apurar práticas comerciais que os Estados Unidos consideram desleais. O governo americano já usou essa lei para taxar produtos chineses. Agora tu vê, né, rapaz? O presidente disse que pode aumentar ou diminuir as tarifas se o Brasil desejar abrir o comércio aos Estados Unidos e eliminar barreiras aos produtos americanos. O Brasil não estava na mira de Donald Trump até o fim de semana. O país já compra mais os Estados Unidos do que vende para cá. Tem um déficit na balança comercial. É misturar, cara, um lado pessoal pro lado profissional, né, cara? Segundo o balanço do ano passado. Que absurdo. O presidente anunciou tarifas para todos os países. Em abril deste ano, o Brasil tinha ficado com a menor taxa básica, de 10%, imposta às nações consideradas não problemáticas. Agora, o Brasil está com a maior taxa de todos os países. Que absurdo. O deputado federal do PL, Eduardo Bolsonaro, está licenciado do mandato desde março e atualmente vive nos Estados Unidos. Ele mantém contato com parlamentares do Partido Republicano e Donald Trump. No fim de maio, Eduardo virou alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal do Brasil pela suposta atuação dele nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. No pedido de abertura do inquérito, a Procuradoria-Geral da República declarou que Eduardo Bolsonaro afirmava que estava se dedicando a conseguir do governo americano a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, PGR e da Polícia Federal, pelo que considera ser uma perseguição política a ele e ao pai. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito.
É uma brincadeira Eu isso, falei cara. aqui, né, no governo americano, que até domingo o Brasil não estava na mira de Trump. Os brasileiros também falam a mesma coisa, que o Brasil não era visto como um problema. Agora, tudo começou a mudar depois da reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, neste fim de semana, pariu, cara. que criticou o aumento indiscriminado, unilateral de tarifas e defendeu também moedas locais em transações entre os integrantes do grupo. Trump, então, ameaçou tarifas aos países do bloco e a aliados. Lula respondeu e horas depois, Trump passou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, adversário do presidente brasileiro. Sério, cara. Obrigada pelas informações, direto de É Washington, brincadeira uma coisa você dessa, viu cara. A carta em que Donald Trump defende Jair Bolsonaro e as gigantes da tecnologia menciona ações que tramitam no Supremo Tribunal Tem Federal. nada a ver uma coisa com a Essa outra, cara. intromissão em assuntos tratados pelo judiciário brasileiro causou espanto entre especialistas em relações internacionais lógico, porra. e também no universo político. Isso não existe, rapaz. Especialistas em relações internacionais Isso não classificaram existe, a decisão cara. do presidente Donald Trump Isso não como existe, cara. atípica e pouco usual no mundo diplomático. Segundo o doutor em relações internacionais, Isso não existe, Wilson meu brother. Camille, ex-secretário especial de estudos estratégicos da presidência da República, a decisão de Trump é uma interferência na soberania do Se país. metendo na casa do vizinho, rapaz. Trump é uma carta coercitiva, intimidatória e que foge totalmente ao padrão. Tem nada a como ver, meu o irmão. presidente americano se comporta diante de um país. país como o Brasil, ou da importância do Brasil. no Se meter na contexto casa dos sério. outros, meu brother. Atacar a Suprema Corte Brasileira é atacar a Constituição Lógico, não tenha Atacar a dúvida. Suprema Corte Brasileira é atacar a democracia É brasileira. lógico. Atacar a Suprema Corte Brasileira é atacar o povo brasileiro. Justamente. Então, Concordo plenamente. eu creio que esse precedente é um precedente muito grave, porque Perigoso. é um ataque ao Estado brasileiro, à soberania brasileira, Justo. e isso não é admissível. Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. O TSE entendeu que a reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, em julho de 2022, teve uso eleitoral. Em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, no mês passado, o ex-presidente admitiu que nunca teve provas de que tenha havido fraude nas eleições. Bolsonaro também é réu em uma ação no Supremo por tentativa de golpe de Estado em 2022. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, ele chefiou uma organização criminosa que planejou impedir que o presidente eleito, Lula, assumisse o poder. Bolsonaro nega as acusações. Cerca de 40 minutos após o anúncio de Trump, o ministro Flávio Dino afirmou por uma rede social que é uma honra integrar o Supremo, que exerce com seriedade a função de proteger a É uma soberania brincadeira, né, nacional, cara? Uma a coisa democracia, dessa, cara. os direitos e as liberdades, É uma brincadeira. como nos termos da Constituição do Brasil e das nossas leis. A decisão do presidente dos Estados Unidos causou indignação e espanto nas autoridades brasileiras, Não no só Congresso brasileira. Nacional e no Executivo. O Não é presidente só Lula brasileira. convocou uma reunião de emergência para tratar do assunto no Palácio do Planalto com os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Fazenda, Fernando Haddad, da Secretaria de Comunicação, Sidônio Tá que Palmeira, pariu, e cara. com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo É Alckmin. cada uma que acontece, E agora há cara. pouco, o presidente Lula se manifestou numa rede social sobre a medida de Trump. A Délis Ortiz traz as informações ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Délis. É se meter na casa dos outros, rapaz. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. A reunião aqui no Palácio do Planalto durou cerca de 1 hora. Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estavam reunidos quando a carta foi divulgada. Logo, os outros ministros chegaram. Todos saíram sem dar entrevista. Agora há pouco, o presidente Lula publicou numa rede social que o Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência
ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. Lula afirma ainda que, no contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática. Que no Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. A nota prossegue afirmando que é falsa a informação no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de cada dólares coisa que acontece, ao longo rapaz. dos últimos 15 anos. Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da lei brasileira de reciprocidade Cada econômica. coisa, meu irmão. Ao fim, Lula afirma que a soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo. Quando na nota o presidente Lula diz que responderá com a reciprocidade econômica, isso quer dizer que o Brasil poderá adotar as mesmas tarifas Taxado do mesmo jeito. aos Estados Unidos. Do mesmo jeito. Poderá impor as mesmas tarifas. Exatamente. Lembrando que na carta de Trump, ele já tinha dito que se o Brasil adotasse a reciprocidade, Sim, ele também aumentaria aumentaria suas tarifas. também. Bonner, Renata, Meu amigo. Ortiz, ao vivo de Brasília, trazendo as Não é informações fácil, da meu reação do amigo. presidente Lula Não é em mole. Ricardo Teres. A decisão de Donald Trump de apoiar Bolsonaro, punindo empresas brasileiras, Tá que provocou pariu. preocupações imediatas com as possíveis consequências sobre a saúde delas, das empresas, Tá que e, claro, pariu. sobre os empregos que elas oferecem. Ah, A rapaz. Associação Brasileira das Exportadoras de Carne declarou que o aumento da tarifa atrapalha o comércio e afeta negativamente o setor produtivo. A ABEC afirmou que Olha é as importante que consequências. questões geopolíticas não se transformem em barreiras ao abastecimento global. Olha as A consequências. Frente Parlamentar da Agropecuária Olha. afirmou que haverá impactos no câmbio e consequente aumento de custos de Vai vendo. insumos importados. Um Isso imbecil afeta desse. a competitividade das exportações brasileiras. Ó, a medida de um imbecil que Diplomacia faz, ó. É o Aí, ó. caminho mais estratégico. Olha. A Associação dos Exportadores de Suco declarou que a sobretaxa é péssima para o Olha. setor como um todo. E que Olha que a atinge medida de um os imbecil produtores, faz. que Aí, há ó. décadas tem o Brasil como principal fornecedor Olha. externo. A Associação da Indústria do Plástico diz Olha. que a medida atinge empresas que exportam produtos de alta complexidade e que Olha. geram empregos qualificados. A medida do imbecil. A Confederação Nacional da Indústria afirmou que não há qualquer fato econômico que justifique uma medida desse tamanho. Isso é um A absurdo, CNI rapaz. argumentou que a indústria brasileira é interligada à americana, que uma Isso é um quebra absurdo, nessa rapaz. relação traria muitos prejuízos à Olha, nossa economia. absurdo, E né? enfatizou que, ao contrário do que diz o governo americano, há mais de 15 anos os Estados Unidos mantêm superávit nas relações com o Brasil. É brincadeira, O rapaz. mercado financeiro já estava fechado quando as medidas do governo americano foram anunciadas. Aí depois. Mas a expectativa que já havia de uma retaliação comercial americana pressionou a cotação do Aí a dólar, merda que já começou a acontecer. R$ 5,50. Olha aí, O principal índice da Ó. Bolsa de Valores brasileira caiu 1,31%. Daqui a pouco, o pavor de passageiros... Sentiu, minha galera? A medida de um imbecil. A medida de um imbecil. O que acontece? Olha aí, ó. Quer dizer que o cara não está satisfeito com a medida do STF. Não está satisfeito com a medida do STF nas decisões que toma contra os governos anteriores, quebra-quebra, contra a democracia, aquela coisa toda. Aí usa o seu lado pessoal, o lado dos amiguinhos, para tomar uma medida que tá para arrebentar com a porrada de empresas. 50% de taxação por uma mercadoria que chegar do Brasil lá. Aí um café teu que é 20, 30, vai para 60, porque vai ter que pagar quase a metade só de impostos.
é uma coisa que um imbecil desse faz lá do outro lado. Cara, eu olho as coisas, cara, o tamanho da coisa que não existe, meu brother. Olha o que virá daí pra frente. Vai verificando o que virá daí pra frente aí. Com a medida de uns idiotas, uns imbecis desse aí. Vai verificando. Vocês viram na reportagem toda aí as consequências drásticas que vai acontecer. O cara já saiu da presidência, tá respondendo ao processo, tá no STF. Aí vem um cara lá da puta que pariu, acha que tem que mandar na casa dos outros. Aí quer taxar a mercadoria, para se comprar a mercadoria, vai entrar com quase a metade de impostos em cima. Aí ele quer fazer o quê? Quebrar as indústrias a troco de quê? Para o STF livrar a cara de Bolsonaro e das corjas dele lá? É isso que tá querendo? Não, amigo. Nós estamos num país independente, meu brother. Não depende dos Estados Unidos, não. Agora, isso é uma coisa que vai afetar e muito. Já começou o câmbio do dólar ali, ó. Na primeira notícia. Mas Lulinha é malandro. Lulinha é malandro, meu brother. Lulinha é malandro. Ele tá lá, não é à toa não, meu brother. Agora, é uma vergonha para um camarada desse lá no país de primeiro mundo fazer uma coisa dessa. Isso aí, meu irmão. Gerson Figueiredo, Rio de Janeiro. Um absurdo. Absurdo. Pesquisadores da